Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Ruth. Você já pode abrir o livro. O texto eu não vou dizer ainda qual que vai ser. A trama do livro de Ruth se passa parte em Belém, parte na região de Moabe, dos Moabitas. E eu queria começar um pouco falando sobre Moabe e sobre o território de Moabe, porque o território de Moabe estava ao leste do Mar Morto, na atual Jordânia. Então, eu acho interessante essa conexão de um texto bíblico que nós vamos pregar hoje sobre Ruth, já adianto aos irmãos também, com a região de Moabe, onde hoje é a Jordânia. Se você assistiu Indiana Jones e o Santo Graal, você vai se lembrar de uma igreja esculpida na rocha. A igreja na cidade de Petra, que fica na Jordânia. Hoje, uma Jordânia muçulmana, e nós temos uma missionária, Tayana, não é Dayana, tá, queridos? Dayana é essa pessoa aqui na frente, aqui, nesse outro. Tayana, de aproximadamente 26 anos, que deixou o Brasil para aprender árabe na Jordânia, a fim de cumprir o chamado de missões e ser uma missionária naquela terra tão distante e conectada conosco. Então, assim, é missão de nossa igreja batista independente. A Jordânia, quer dizer, a região de Moabe especificamente, olhando agora para o contexto bíblico de Ruth, Moabe tinha origem em uma das filhas de Ló. Você que já começou a ler a Bíblia, leu Gênesis e tudo mais, em algum momento chegou na história de Ló e de suas duas filhas, que deram origem aos Moabitas e os Amonitas. A história dos Moabitas envolve conflitos entre Israel e os Moabitas. A geografia de Moabe, daquela parte da Jordânia especificamente, envolve regiões de planaltos elevados, montanhas elevadas. Inclusive, nessas montanhas elevadas, o rei moabita Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Um rei moabita, Balaque. Só que no frigir dos ovos, Balaão não conseguiu, mesmo recebendo dinheiro para isso, não pôde amaldiçoar, porque não tinha como ele amaldiçoar quem o Senhor estava abençoando. Foi naquela região, no Monte Nebo, que Moisés quase entra na Terra Prometida. Mas ali em Moabe, no alto do Monte Nebo, ele contemplou a Terra Prometida como lugar alto, né, como eu falei para os irmãos, mas não pôde entrar na Terra Prometida por quanto dos acontecimentos lá, tudo mais. Conectando um pouquinho a região de Moabe, os Moabitas, com a nossa Bíblia, com a nossa história, com a pregação dessa noite também. Existe um achado arqueológico muito importante chamado Estela de Mesa, ou Pedra de Moabe. É um dos achados mais importantes da história bíblica também, porquanto que nesse achado, datado de 840 antes de Cristo, narra a história do povo moabita em conflito com o povo hebreu, das guerras de um período em que foi vassalo do povo hebreu e depois suplantando, tendo vencido o povo hebreu. Essa pedra de Moabe, ela foi encontrada em 1868. Pastor, isso é importante? Importantíssimo. Você ter achados arqueológicos extra-bíblicos que confirmam a Bíblia. Porque tem gente que vai
pensar a fé como algo absolutamente fora da ciência, da história, da arqueologia. Não, não é fé. Eu não discuto porque é fé. Não, calma aí, pode discutir sim. Na medida em que os achados arqueológicos, dos manuscritos do Mar Morto, essa pedra especificamente de Moabe, outros confirmam que aquilo que estava na Bíblia de fato aconteceu. Então esse contexto envolvendo os moabitas não é uma história, um conto de carochinha. Por esses e outros achados arqueológicos se confirmam. Foram os moabitas que negaram passagem para o povo hebreu, quando estava vindo do Egito para a terra prometida, e tiveram que dar a volta. Então, trago aqui histórias bíblicas reais, confirmadas também por esses achados arqueológicos, e eu acho muito interessante. O Alberto trouxe água, né, Alberto? Muito obrigado, Alberto, nem vi. E nós temos na região de Moabe, da Jordânia, uma missionária nossa, adotada, como temos 5, mas o nosso dízimo dos dízimos, o PCD, em grande parte, vai para missões e uma fatiazinha vai especificamente para ela, como vai fatiazinha para 80 missionários no campo missionário hoje. E aí vamos fazer inicialmente a leitura de Ruth, capítulo 1, que diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, uma pausazinha, quem foi que nasceu em Belém? Quem? Jesus, sim. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Feche os olhos um pouquinho, e eu peço que você ore a Deus, para que Ele fale a sua vida, ao seu coração, por intermédio da palavra poderosa dEle. Amém? Senhor, nós te louvamos essa noite. Tua palavra está posta diante de nós, e nossos corações estão abertos para receber o que Tu tens para nós. Desejamos entender o texto, entender a história, mas indo além, ouvir Tua voz, que nos traz direcionamentos hoje para as nossas vidas, nos dias de hoje, Pai. Um acontecimento de 3.000 anos atrás, mostrando uma soberania sensacional Tua, Senhor, mas que também se relaciona com nossas vidas hoje, que nos afeta hoje. Dirige-nos, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história é triste, tá? Tem um final feliz? Tem, mas tem muita tristeza no meio do caminho. E eu queria dizer que a vida de crente é só final feliz, e que o meio é feliz, e que o começo é feliz, e que todo o tempo é feliz. Posso falar isso, queridos? Não posso falar isso. Mas o final vai ser feliz, amém? O último capítulo vai ser feliz. Mas significa que é só tristeza o tempo todo? Não, também não é tristeza o tempo todo. Não, tem as alegrias no meio do caminho. E nós que temos essa fé em Cristo Jesus e o Espírito Santo dele em nossas vidas, nós temos alegria mesmo em meio às tristezas. Mesmo em meio às dificuldades, nós temos convicções, nós temos uma fortaleza sensacional que nos ajuda a superar as dificuldades. E esse texto fala de uma mulher chamada Noemi, que estava enfrentando com seu marido um momento de dificuldade, de escassez na sua terra em Belém. E por causa da escassez, da estiagem, da sequidão, decidiram ir para fora da região de Judá, de Israel. Foram para a Transjordânia, além do Jordão, lá na Jordânia, lá para as terras de Moabe, a leste do Rio Jordão, a leste do Mar Vermelho.
eles saíram do seu povo, saíram de perto do seu povo. Um detalhe que eu já vejo, que como regra, Deus não tinha instrução de prosperidade ou de bênção para os filhos, fora da terra prometida. Mas a bênção do Senhor para o seu povo era ali, naquela terra prometida mesmo. Se tivesse dificuldade, tinha que enfrentar as dificuldades ali mesmo. Eles saem da terra prometida e vão à região de Moabe, e não foi muito bom o que aconteceu lá. 2 filhos nasceram, tudo mais, Malom e Quilion, e cresceram, só que o marido morreu. E às vezes a gente passa rapidamente pelo texto, e morreu o marido, morreu os filhos, morreu o filho. Queridos, são coisas terríveis. Se a gente for parar para pensar no seu marido ou na morte do seu cônjuge, isso é um dos maiores sofrimentos da vida. Somando-se a isso, a morte dos seus 2 filhos, na região lá de Moabe, nessa terra de Moabe para onde eles foram. Essa mulher estava destruída. Ela tem então as suas 2 noras, vivendo agora um contexto de 3 viúvas juntas, ela em situação pior ainda, porque as outras 2 viúvas pelo menos eram novas, né? Ela já estava numa idade avançada que não podia nem ter filho mais. Quem ia casar com ela também naquela altura do campeonato? E as viúvas, ao longo da história da humanidade, sempre foram abandonadas via de regra. A Índia, até século passado, queimava as viúvas. Quando o marido morria, a viúva ia para o fogo também. E ela está numa situação terrível. Ela decide voltar para sua terra natal, para Belém. E as noras, de uma certa forma vinculadas a ela pela lei, em parte teriam que lhe acompanhar. E ela fala: não, minhas filhas, não me acompanha não, eu já estou velha, eu não vou dar mais filho para vocês casarem, para dar uma posteridade para vocês, uma herança. Vocês vão ficar comigo, vocês vão mendigar comigo, que o meu destino daqui para frente é mendicância. Faz assim, Orfa, Ruth, segue a vida de vocês ainda são nova e bonita, vocês vão conseguir se casar e tudo mais, eu libero vocês, para vocês não terem mais que ficar comigo. Então vai ser atraso de vida vocês ficarem comigo, vocês podem ir embora e eu vou voltar para Belém. Orfa, as 3 se abraçam e Orfa chora e engole o choro e vai embora. Tudo bem, já que é isso que você quer, Noemi, eu estou indo embora. E Ruth chora junto, e olha para Noemi e diz uma das frases mais lindas da Bíblia. Talvez uma das mais lindas declarações de amor na Bíblia, no capítulo 1, versículo 16. Ruth olha nos olhos de Noemi, da sogra, minha sogrinha. Não insista comigo que eu te deixe, minha sogra, que eu não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Não, você quer vir comigo? Então venha. Que coisa linda. Já dá vontade de falar sobre esse texto aqui agora, mas ainda não vou falar não. Então Ruth fala essa frase maravilhosa para Noemi: eu vou com você, Noemi. Onde você for, se eu tiver que morrer com você, eu vou morrer com você também. Sai da região de Moabe, abandonando os seus familiares, amigos, parentes, a sua religião, a sua terra, vai para Belém com Noemi. Chegando lá em Belém, que tinha uma notícia que estava em condições melhores, elas vão mendigar. E havia uma lei em Israel chamada respigar.
Segundo essa lei, imagina que essa parte de cima aqui é a minha fazenda. E eu vou plantar o milho aqui bem pertinho. Esse milho, esse cereal, esse milho que era plantado assim bem na beira, eu, produtor, eu não podia colher. Eu tinha que deixar lá, os da beirinha. Por quê? Porque as pessoas pobres viriam e colheriam esse da extrema para ajudar as pessoas pobres. Os irmãos estão entendendo? Uma feição, um aspecto social, justiça distributiva aí, queridos, uma natureza social aí, de distribuição de renda ali para as pessoas pobres. E outra coisa, nesse respigar também, se eu estivesse colhendo milho, e um milho caiu no chão, caiu no chão o milho, eu não podia mais pegar esse milho que caiu no chão, tinha que deixar lá, para a pessoa que os pobres viessem depois colhendo isso, esse excedente, esse que caiu. E eu acho interessante essa preocupação de Deus na lei mosaica com as pessoas mais pobres. E há uma série de inserções ao longo da Bíblia demonstrando um cuidado do Senhor com o público mais frágil, inclusive o órfão, o estrangeiro e a viúva. Público vulnerável que recebeu uma especial atenção legislativa ali na Bíblia, no Pentateuco e tudo mais, e ocasiões como essa, onde havia esse cuidado do Senhor. E aí Ruth e Noemi estavam nesse respigar, estavam pegando esse excedente. E aí Ruth se depara com Boaz, no campo de Boaz. E aí Noemi, quando fica sabendo, você estava no campo de Boaz. E aí é um pouco complexo, eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção. Noemi fala, você não sabe, Ruth, Boaz é parente nosso. E aqui em Israel nós temos uma regra, o levirato e o goel, que eu vou explicar para os irmãos daqui a pouquinho, ao longo dessa pregação. Onde, quando o irmão morria, o irmão mais velho casava com a viúva, a fim de dar filhos para a viúva, para que o nome do irmão falecido permanecesse vivo, com a herança, com as propriedades. Era o chamado levirato. E em tempo de tanta pregação motivacional e cheio de emoção, eu falei, meu Deus, vou falar de levirato no domingo à noite. Mas, como a gente não trabalha só com emoção aqui, a gente vai falar de teologia, vai falar de Bíblia também, porque tem a ver aqui com a questão do texto aqui. Ou seja, Ruth, e dentre as funções do remidor, do resgatador, que eu vou desenvolver aqui com os irmãos, existia a possibilidade, se não o dever, do familiar mais próximo casar com essa pessoa. Então, Boaz, de uma certa forma, era uma chance de nova vida para Ruth e para Noemi, se ele percebesse essa responsabilidade legal do levirato, do resgate, poderia casar com Ruth, resgatar Ruth, as propriedades que eram dos seus de Elimeleque e dos filhos e tudo mais, garantir uma posteridade para Elimeleque e para Noemi. Noemi faz essa leitura e recomenda que Ruth então trabalhe no campo de Boaz. Em determinado momento da trama, especificamente, se aproxime dele e fale com ele a respeito dessa possibilidade, desse casamento. Isso de fato acontece. Boaz diz, realmente eu percebi que você casou com os filhos de Elimeleque e tudo mais, e eu posso resgatar você, eu posso ser o seu remidor, eu posso ser o seu goel. Só que tem uma pessoa aí, um outro parente de vocês aí, que tem um grau de diferença. Se ele não quiser fazer isso, eu faço. Boaz então vai até esse parente e diz, e aí, você vai querer resgatar as propriedades? Isso está na Bíblia, com essas palavras. Você vai querer resgatar as propriedades de Elimeleque e tudo mais? Aí o parente diz, eu quero. Jogou uma interrogação ali na trama. Aí Boaz diz, tudo bem, mas você que vai ter que pegar a sogra, a Noemi, que já está velhinha, e vai ter que cuidar dela também até o final da vida dela, e Ruth também.
Aí ele diz: não, então eu não quero mais. Você tem que cuidar da sogra, eu não vou querer não. E Boaz falou, Aí Boaz falou: não, então deixa comigo. Troca a sandália. Trocaram de sandália lá na frente de 10 homens na porta da cidade, que aquela cidade normalmente não tinha praça. A porta da cidade era o local de trânsito, onde faziam os contratos, compra e venda, dava ali publicidade. Os proclamas eram feitos ali na porta da cidade, formalizaram ali, trocaram as sandálias, e Boaz foi ali o remidor de Ruth, casou-se com Ruth, dando ali uma posteridade para Elimeleque, dando um lar para Noemi e para Ruth. Dessa união de Boaz com Ruth nasce Obed, que é o avô do rei Davi. Então gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Então eu queria apresentar nessa primeira parte da pregação, essa apresentação do que aconteceu, e agora eu quero avançar em alguns pontos interessantes desse texto. Primeiro, inicialmente a gente vê uma crise material e financeira muito grande acometendo Noemi e os seus familiares. Inicialmente uma crise material, onde eles vão para Moabe a fim de buscar condições melhores de vida. Chegando lá, ocorre a morte do seu esposo, a morte dos seus 2 filhos, um agravamento ainda da crise familiar, a viuvez, descaso da sociedade, e em determinado momento ela fala até para as noras: não, vocês podem ir embora, eu vou ficar solitária mesmo, eu vou ficar sozinha. Olha que fundo de poço que essa mulher estava vivendo, que Noemi estava vivendo. E quando a gente se põe a considerar a história de Noemi, de uma mulher de fé, por que não uma mulher de fé? E vivendo uma situação tão difícil, a gente olha que isso acontece hoje também. A gente olha para textos da palavra de 3.000 anos atrás, e é incrível a correspondência em nossos dias. Agora veja, quando eu fico me perguntando se realmente eles deveriam ter saído de Belém e terem ido para Moabe, porque tantas coisas ruins aconteceram ali em Moabe, quando as promessas do Senhor para seu povo não envolvia sair da terra prometida especificamente. Se havia uma crise ali em Belém, de alimentícia, de escassez, eles precisavam tomar decisões e tudo mais, mas eu reflito que algumas pessoas, em meio às crises, às dificuldades, se precipitam em suas decisões. Esse é um ponto interessante. Porque, hora ou outra, nós passamos por crises. Mas quando nos precipitamos em nossas decisões, nós conseguimos agravar ainda as crises que já estamos enfrentando. Decisões erradas trazem consequências ruins, seja no âmbito financeiro, familiar, na saúde. E se Noemi e Elimeleque decidiram fugir nem sempre é a melhor decisão, e há muitos que acham que a fuga é a melhor solução. Sair do emprego, sair do casamento, sair da cidade. E não adianta sair dos lugares se o problema te acompanha junto, se o problema está com você, em você. E nós precisamos estar perto do nosso povo, seja da igreja, seja da família. Agora, há crises que nos impelem a tomar decisões, mas para isso nós precisamos de cautela, da busca do Espírito Santo, de ouvir pessoas equilibradas. E mesmo assim tem hora que Deus faz silêncio. E se eu preciso tomar uma decisão e Deus está em silêncio, o que eu faço? Se preciso tomar uma importante decisão e Deus está em silêncio, eu aguardo e eu oro. Mas se o tempo está passando e há que ser tomada a decisão,
Em determinado momento eu falo: Deus, eu quero muito uma decisão, um direcionamento específico, mas o tempo está chegando. Então, se o tempo limite chegar, Senhor, hoje eu tendo a tomar essa decisão. Poucas vezes, de fato, o Senhor fala para aguardar. Noemi chegou a um momento de enorme desesperança. Pobreza, morte do marido, dos filhos, decidindo pela separação das noras, se mostrou naquele momento decepcionada com Deus. Olha Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, olha as palavras de Noemi. Ela respondeu a alguém: ô Noemi, você está por ali, ali é Noemi, você está por aqui, Noemi? E Noemi, com o dedo em riste, diz: não me chame de Noemi, melhor que me chamem de Mara. Mara significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Isso são palavras de uma mulher de fé? Isso são palavras de uma vencedora? Irmãos, de fato tem hora que vêm as lutas terríveis, queridos. Tem hora que as lutas são terríveis, para você que é fiel, que é crente. Agora, eu já antecipo que ela viveu esse momento de decepção com Deus, mas já antecipo o final. Deus transformou depois o choro em riso. Mas aqui é o momento do choro, aqui é o momento do sofrimento. E aí eu recebo uma mensagem, eu vou ler a mensagem para os irmãos que eu recebi. Deixa eu encontrar aqui, queridos. São duas falas que eu quero passar para os irmãos. Pastor, passamos a noite toda em claro com essa menina tossindo. Estamos indo levar ela ao hospital. Pastor, parece que Deus não ouve minhas orações. Isso está acabando comigo. Está me deixando doido por ver ela assim. O que eu faço da minha vida para ela melhorar? O desespero do pai com a filha pequena no hospital de madrugada. Outra mensagem que eu chorei, fui falar com uma irmã que frequentava aqui a nossa igreja, voltou para a Venezuela. Irmã, como é que você está, irmã? Lá na Venezuela. Pastor, estou tão triste. Meu neto de 14 anos, pastor, foi subir num pé de manga. O galho quebrou e ele caiu em cima dos espetos de uma construção que tinha. Furou tudo, pastor. Ficou 2 dias no hospital e morreu, pastor. Pastor, por que essas coisas acontecem? Ora por nós, pastor. E ela falando assim: a questão, pastor, não é só dele ter morrido, mas de uma forma tão trágica, tão triste, pastor. Às vezes a gente passa rápido pelo texto, minimiza um pouco a morte do marido e dos 2 filhos, mas foi algo terrível, como terrível é a coisa que a gente passa, queridos. Como nós passamos por situações terríveis. Ela diz: não, eu sou Mara, não me chama de Noemi não. Porque a hora ou outra a gente vai passar por situações assim. E ela estava ali decepcionada com Deus. Será que alguém já viveu esse momento de decepção com Deus? De se sentir que Deus está te decepcionando? Chorou muito, andou, não, foi resiliente, não desistiu de viver ali, continuou lutando. É incrível a resiliência que Deus dá para o homem, a capacidade de superar as dores mais terríveis. Eu poderia citar exemplo aqui de irmãos aqui, que enfrentaram dores terríveis. O Davidson está ali, e eu me lembro do Davidson, luta terrível que ele enfrentou com o filhinho dele. E são coisas de muito difícil explicação. É um erro, queridos, o pastor querer explicar tudo, ou você querer explicação para tudo. Tem coisa que não vai ter explicação, só no céu. Que a gente chora, a gente reclama, a gente é doloroso. Mas uma característica nossa é que mesmo assim a gente continua confiando em Deus. Mesmo assim a gente continua crendo em Deus. Agora, essa visão dela mudou posteriormente, porque com o resgate de Ruth, e ela sendo então abraçada ali por
por Boaz, e Boaz dando um neto para Noemi, Noemi então cria o seu neto. E se tem alguma coisa que Deus pode fazer por uma mulher para alegrar ela, é dar um neto para essa pessoa, colocar um neto nos braços dessa pessoa. E foi isso que aconteceu com Noemi. E as referências no capítulo 4, versículo 14, versículo 15, versículo 14, as mulheres disseram a Noemi, isso no final, último capítulo do livro: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou Noemi sem um resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Ai, queridos, luta que a gente passa, e lá na frente Deus dá consolo, Deus ajuda, Deus nos fortalece, Deus nos sustém. Isso é tremendo, eu creio nessa palavra. De fato, Noemi foi amada e cuidada por sua nora, foi cuidada pelo seu genro, pelo seu filho, reconhecida e acolhida por suas vizinhas, foi a cuidadora do seu neto, cuidada e abençoada por Deus apesar das dificuldades. De maneira que eu falo que a efemeridade desse mundo passou, mas Deus a escolheu e a abençoou. Ela foi instrumento de Deus simplesmente para que Deus trouxesse ao mundo o Salvador através dessa genealogia, através de simplesmente Jesus Cristo, o Salvador do mundo, nasceu e dentro dos desígnios de Deus se conectava com a história dolorosa de Noemi e de Ruth. E essa mulher sofrida, quando olha para Ruth e fala: pode ir embora, deixa que eu sofro sozinha, você concebe nova, bonita, você consegue casar. E Ruth diz: não, eu vou com você. E mesmo no momento mais doloroso de Noemi, algo existia em Noemi de tal força para Ruth dizer: eu conheci os deuses da minha terra, mas mesmo assim eu quero que o seu Deus seja o meu Deus, e o seu povo o meu povo. Mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às lágrimas, as pessoas olharem para você e verem algo tão extraordinário, mesmo em meio aos sofrimentos da tua vida, e dizer: mas eu quero que o seu Deus seja o meu Deus, que o seu povo seja o meu povo. Mesmo em meio às suas lágrimas, mesmo em meio às lutas. E eu acho isso muito incrível. E Ruth se apega a ela de uma forma tão maravilhosamente. E o verdadeiro amor permanece mesmo após a perda, mesmo após a perda da utilidade. Se Noemi não tinha mais condição de dar filhos, um marido para Ruth, mesmo quando Noemi, no momento de sua vida menos útil, Ruth ainda a ama e voluntariamente se põe numa posição de responsável por Noemi. E passo a falar então de Ruth, posso falar características boas, coisas boas envolvendo Noemi, igualmente envolvendo Ruth também. Princípios e valores que que devemos nos apegar hoje, ainda em nossos dias, porque vemos como Ruth cuidou de Noemi, se preocupou com Noemi, em estar ao lado de Noemi e cuidar da sua sogra idosa. Enquanto que a realidade hoje muitas vezes é de abandono, filhos abandonando pais, abandonando mãe, abandonando aqueles que ficaram idosos. E nós, povo de Deus, recebemos uma unção tremenda, maravilhosa de Deus para cuidarmos dos nossos pais. E aquele que não cuida dos seus pais, do idoso que seja, da sogra, por que não? Como a Bíblia fala, é pior do que o incrédulo e abandonou a fé.
E olhando para texto como esse, eu creio numa unção tão maravilhosa de Deus, que nos faz entrar em regozijo, em regozijo e êxtase no culto, mas que também no dia seguinte nos motiva a cuidar do nosso pai, da nossa mãe, dos mais velhos, ainda que eles estejam ranzinza e velho. Esse texto nos inspira isso, repercute da forma como nós lidamos com os mais velhos, porque não raro nos percebemos impacientes com os mais velhos, que tendem a repetir as histórias, que tendem às vezes à monotonia, mas o Espírito Santo é aquele que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e desperta esse amor e esse senso de responsabilidade. Poderia citar vários exemplos do Wesley aqui na minha frente, do cuidado dele com a mãe dele. Quantos outros irmãos eu poderia citar? A Simone ali com a mãezinha dela do lado, com tanto amor e carinho sempre, a Alzeni sempre fala. A irmã Beta ali, tão maravilhosa, sendo cuidada pelo genro, do genro chega ali dirigindo a cadeirinha e tudo mais. Irmãos, isso é de Deus, sabia? Esse cuidado, gente, estar num culto. Eu sei que o pastor Walter também tem um pai, e todo pai é desafiador, toda flor tem os espinhos. E o pastor Walter voltar para casa estimulado: olha, Catinha, eu vou visitar o meu pai e vou continuar tendo paciência e amando ele do jeito que ele é, porque isso é bíblico, isso é de Deus, e Deus falou isso ao meu coração. Vemos a lealdade de Ruth em detrimento à fragilidade dos vínculos modernos, seja de casamento, de familiares, de amizades. É necessário sermos leais em nossos relacionamentos. Quando eu olho para Ruth, essa afirmação dela com a sogra, somos desafiados à lealdade, a sermos leais em nossos relacionamentos. Você por um acaso nunca viu na internet, não, ou em algum lugar, um cara que bateu no carro do outro, e o carro estava estacionado, não tinha ninguém no carro, o cara escreve: bati no seu carro, esse é o meu telefone, e vai lá e coloca lá no limpador de para-brisa do cara. Essa era para ser a postura do crente, e não dizer: graças a Deus ninguém viu e vou embora. A lealdade nas relações de trabalho, na relação com o aluno, com o professor, com o vizinho, com o conhecido, com o desconhecido. E o autêntico mover do Espírito Santo nos desperta essa virtude. Se esse texto aqui, em parte, poderia enfatizar você receber a prosperidade de casar com o velho da lancha, com o fazendeiro e ficar rico e, nossa, agora eu tenho um filho, agora eu tenho muito dinheiro. Por que não enfatizar virtudes tão nobres e maravilhosas como essa aqui de Ruth e de Noemi, que sim faltam no mercado hoje em dia, e que deve inspirar o povo de Deus, que se diz povo de Deus. E sim, eu posso afirmar da prosperidade do Senhor nos mais diversos níveis, que não servem de nada se não tiver a prosperidade de caráter, na personalidade, na forma como você trata o seu próximo. Ruth ouviu os conselhos de Noemi, diz capítulo 3, versículo 5, tudo que me disseres farei, e de fato ela foi bem sucedida no trato com Boaz por ter ouvido Noemi, e esse é um ponto que eu gosto de falar às vezes, da importância de você ter conselheiros, bons conselheiros, e ouvi-los antes da tomada de importantes decisões. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas não ouve conselheiro, não ouve ninguém, e toma as decisões com base nas emoções, no calor do momento. Ruth foi, além de trabalhadora, sábia, e ouviu o que Noemi lhe tinha a dizer, de maneira que eu quero trazer uma recomendação aos irmãos. Você tem decisões a tomar, decisões importantes, procure pessoas espirituais, procure pessoas experientes, e não procure derrotados, não. Procure pessoas exitosas, pessoas com tempo de fé, pessoas equilibradas, e busque o conselho dessas pessoas. Isso é bíblico. Há conselhos que mudam a vida, há conselhos que são melhores do que dinheiro.
E esse texto eu acho muito interessante nesse ponto também. E já na minha última página do esboço, mas ainda não na hora do fundo musical, Ruth 3,6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Vou pedir para a Carol projetar capítulo 3, versículo 11. Vou citar aqui 3 referências sobre Ruth. Tudo, capítulo 3, versículo 11, será que eu anotei errado? Sim. Farei o que você me pediu, olha lá, segunda parte. Pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha a reputação que Ruth adquiriu. Está certo que Deus moveu para que Boaz casasse com ela, mas as referências que tem sobre Ruth é essa. Está certo que pode ter as referências de uma mulher bonita, mas aqui está a referência de uma mulher virtuosa. No capítulo 2, versículo 11 também, olha lá outra referência sobre Ruth, capítulo 2, versículo 11. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra, para viver aqui no meio dos desconhecidos. Está certo que sua casou com Boaz depois, comprometida, e isso lhe trouxe consequências. A pessoa sem comprometimento, preguiçoso, desordenado, desconjuntado, vai sofrer das consequências de suas omissões. Da mesma forma que a pessoa dedicada, esforçada, comprometida e leal colherá dos frutos dessa lealdade. Agora, capítulo 2, versículo 7, última referência das pessoas sobre Ruth, olha lá. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas, falando sobre Ruth. Desde que chegou, não parou de trabalhar, um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Está lá uma mulher trabalhadora. Nos deve inspirar as mulheres a dedicação, sim, como também os homens. E é uma frase que eu gosto de citar, é que Deus não prestigia preguiçosos. E nós precisamos nos dedicar ao trabalho, como também ensinar esses valores. Tessalonicenses 3,10 tem uma palavra dura, segundo Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, também não coma. Com sua postura galgou o respeito, a estima das pessoas ao redor, característica que os evangélicos devem ter. Que as pessoas possam falar de nós evangélicos, isso aqui que está escrito aqui nesse texto sobre Ruth. A igreja de Atos, capítulo 2, versículo 47, diz: contava com a simpatia de todo o povo, inclusive dos que não eram cristãos. Por quê? Por causa do seu bom testemunho. Finalizo então no último ponto, falando do resgatador, do Goel. A palavra, quando você lê na sua Bíblia, ali no Antigo Testamento, resgatador, a palavra hebraica é Goel, ou Goel. Você vai ver o pessoal falando Goel e Goel. E Boaz foi esse resgatador. Levíticos 25 e Deuteronômio 25 vão descrever um pouco mais do resgatador, que tinha algumas funções. Uma delas era o vingador de sangue, que eu não vou explicar aqui, a vingança de sangue. No caso do homicídio culposo, Goel era aquele que podia ir lá matar o cara. Vingador de sangue, outro dia eu explico. Ele tinha a responsabilidade de resgatar a propriedade perdida pelas dívidas, bem como o resgate do escravo, bem como se casar com a viúva, dando-lhe família e descendência, exercendo ali também o levirato. Resgatador. Eu quero ler uma referência que está em Jó capítulo 19. Carol pode colocar, Jó capítulo 19, versículo 25. Jó capítulo 19, versículo 25. Quanto a mim, sei que o meu Goel, aquele que resgata, o vingador de sangue, aquele que resgata do endividamento,
age em tempo de viuvez. Essa pessoa, na situação mais frágil, mais complicada, ela é assistida pelo Goel. Então, quanto a mim, eu sei que o meu Goel, o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Essa palavra, Goel, essa mensagem, resgatador, o remidor, é algo absolutamente importante na cultura judaica, ali, do tempo bíblico. E aí eu quero pedir para os irmãos ficarem em pé agora. E os pregadores normalmente gostam de fazer a seguinte pergunta: vem cá, onde está Jesus nesse texto? E nesse texto, Jesus é Boaz. Essa pessoa bem-sucedida, próspera, resolvida, que se depara com a pessoa em situação de mendicância, de fragilidade, de morte, de viuvez, de destruição. Ele chama e lhe resgata. E eu vou pedir para a coral deixar esse texto ainda de Jó, que nós podemos, nesse momento final, trazermos considerações sobre Noemi, sobre Ruth, mas considero oportuno também, nesse último momento, olharmos para Jesus, para esse Redentor, e termos essa convicção do nosso Goel, do nosso remidor, porque não raro estamos como Noemi, estamos como Ruth, com decepções, com desilusões, principalmente quanto à sentença de morte, quanto ao pecado, e Jesus nos resgata da morte, nos levando para a vida. E ao falar das dificuldades, dos problemas, das dores, não quero desestimular os irmãos ou jogar simples balde de água fria, mas convidar os irmãos a termos convicções, a convicção firme sim, de que o Senhor, o nosso remidor, o nosso Goel, o nosso Redentor, Ele a tudo vê e Ele nos acompanha. Esse é aquele a quem nós podemos estar aos pés, que no tempo oportuno agirá em nosso favor. Em nome de Jesus, pega na mão da pessoa do seu lado agora, e nós vamos começar a orar. E essa é uma noite que eu quero orar por esse que está com dores, é esse que chega na igreja desiludido e diz: meu nome é Mara, e eu vou morrer, e eu vou ficar sozinho, e eu vou fugir, porque Deus me abandonou. E eu estou aqui para dizer que não, Deus não abandonou. Ele é o remidor, Ele pode estar em silêncio, mas Ele vai agir no tempo dEle, da forma dEle, na hora dEle. E eu quero que você faça uma oração com fé agora, entregando tudo na mão do Senhor, dizendo: sim, eu creio, apesar do que eu estou vendo, apesar do que eu vejo hoje indicar dores e lágrimas, eu sei, eu creio que o meu Redentor vive, como Jó, com a morte dos filhos, com a destruição financeira completa, com tudo para desistir, Ele não desiste, não lhe permite palavras de lástima, mas de confiança no Senhor. Pai querido, nós oramos a Ti, que és Deus sobre os céus e sobre a terra, e sobre nossas vidas, que é Deus quando está tudo bom, mas quando está tudo ruim, Tu continuas sendo Deus. Tu és o Deus que nos faz prosperar, Tu és o Deus que faz a flor desabrochar, Tu és aquele que cuidou do parto de nossos filhos, quando estavam frágeis, Tu és aquele que lhes fez respirar o primeiro sopro, o primeiro inflar dos pulmões. Tu estavas ali com Tua mão soberana, fazendo o pulmãozinho inflar, Senhor. E Tu és aquele que está quando nós choramos, quando nós estamos amargos, nos sentindo amargos. Tudo vê e nada foge do Teu controle. E a palavra, Senhor, que nos enche os lábios hoje é que nós cremos que o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, o nosso remidor vive, o nosso resgatador vive, e na hora certa Ele vai se levantar. Não sei se agora, não sei se na próxima vida, mas na hora certa Ele vai se levantar, e nós não nos decepcionaremos, não estaremos decepcionados, pois Tu és fiel, Tu nunca falhou, Senhor.
Tu nunca falhou, tudo esteve sob a tua mão, ó Deus. E nós queremos essa noite declarar fé, palavras de fé, Senhor. Queremos que nossa boca, Senhor, transborde de expressões de reconhecimento e de gratidão e de adoração a Ti. Ó Senhor, conforta o coração dos Teus filhos. Senhor, vai de encontro com Teu Espírito Santo a cada coração, enchendo o coração da Tua filha de confiança, tirando a preocupação, tirando, Senhor, o desespero, mostrando, Senhor, que há 10 anos atrás Tu cuidou, 20 anos atrás Tu cuidou, e aquilo que não temos explicação, Senhor, que não conseguimos explicar, queremos que um dia, Senhor, lá na glória, Tu há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e ali, Senhor, na eternidade contigo, Senhor, aquilo que nos é oculto hoje, Senhor, virá à tona, e mais uma vez celebraremos, Senhor, porque Tu és fiel todo o tempo. Senhor, leva Teus filhos em paz para seus lares, que Teus filhos, Senhor, a cada dia estejam mais convictos quanto a Ti, quanto a Tua palavra, quanto a Teu Espírito. Enche-nos de fé, Senhor, que Teu povo, Senhor, a cada dia se decida por Ti, por essa caminhada, e não retroceder, mas avançar, Senhor. Desperta Teus filhos para a leitura da Bíblia, desperta-nos para a oração, para Te louvar, Senhor, para cantar a Ti. Nós Te louvamos por esse domingo, que Tu preparou esse lugar, preparou esse momento para que aqui, Senhor, nós celebrássemos o Teu nome, adorássemos a Ti, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos digam amém, e uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia.